O esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 508. Eu sou o Rodrigo Bibo e Jesus não é uma cápsula que você pode tomar e tá tudo resolvido. Isso aí, eu sou Ismael Sobrinho. É onde a gente foi se meter. Ismael Sobrinho já é conhecido aqui da turma do Bibotal, que já participou de pelo menos um podcast sobre depressão, uma live lá no YouTube sobre TDAH, sensacional, e agora autor da Thomas Nelson Brasil. O Aendos os traumas na infância, muita coisa, mas depois a gente fala dos vírus, entendeu? Tu acabou de perder a tua carteirinha de psiquiatra agora no conceito. Tem áreas lá sobre saúde mental e espiritualidade. Então, espiritualidade é um fator de proteção para a saúde mental, os pacientes que têm uma... Mas, mano, deixa eu só complementar, porque eu gostei mesmo da analogia. Independente das abordagens, elas estão interessadas na reabilitação. Eu particularmente, da teoria da logoterapia, né, tenho caminhado por esse caminho aí. Do existencialismo, né, que estudei bastante isso, muitos anos. Mas, cara, eu falei isso ontem com um amigo. Tem pessoa, e ele não acreditou, né, assim, algumas pessoas é impossível de atender sem a ajuda psiquiátrica. Dependendo do grau de comprometimento, né, que ela tem, você não consegue o mínimo de organização da fala, dos pensamentos para você seguir num processo terapêutico, cara. Hoje é essencial que esse diálogo, né, entre psicologia e psiquiatria aconteça, justamente porque pensando no ser humano como essa máquina aí que você colocou, né, hardware e software, se o hardware, né, enxugando gelo. Muito difícil, cara. É porque a gente até fala isso no BT Papo 19, que a gente lançou a semana retrasada no nosso canal no YouTube, também aqui no Spotify, eu e o Cacau se aventurando a responder essa pergunta, né? Por que o psicólogo não pode receitar remédio, certo? Quem pode é somente o psiquiatra, isso, né? Então o que acontece? Existe uma dificuldade de muitos irmãos e irmãs. Como é que é aquele negócio que tem que tomar por 7 dias? Antibiótico. Você toma antibiótico. É porque o quê? É porque essa tricotomia, né? Porque a igreja evangélica, parte dela, separa o homem corpo, alma e espírito. Primeiro que isso não é sustentável teologicamente, biblicamente isso não tem sustentação. E nas neurociências, não te interrompendo, se a gente conectar a fé e se entender o conceito de alma, de psique, é muito mais fácil a gente entender quando a gente vai para um viés da dicotomia, ou seja, da gente ser um ser material e imaterial, que no caso seria espiritual, do que a gente caminhar numa questão tricotômica, né? Mas aí que tá, mas até unidade, a palavra dicotomia ainda traz uma separação. Uma separação. É claro que tem uma separação, existe de alguma forma um pouco perigosa, porque justamente eu separo o meu corpo da minha imaterialidade. Então assim, cara, coisa do corpo, você toma remédio, coisa da alma, você trata com espiritualidade. E aí essa dicotomia, ela é perigosa, por isso que eu gosto mais de uma unidade psicossomática, entendeu? Uma unidade psicossomática, porque eu não sou um corpo, eu não sou uma alma, unitário, por assim dizer. Então, a gente precisa juntar aquilo que a Bíblia não separa, entende? Porque nós separamos o que a Bíblia tem uma alma. Ele, na verdade, ele é um corpo e ele é uma alma, né? Ele é esse ser, entendeu? Integral. Não dá pra separar a alma do corpo, não conheço. Isso não. O ilemorfismo é um tema da metafísica aristotélica que ele vai trabalhar a ideia de que tudo que é o corpo, é a parte da physis, né? E o que o cérebro apreende, onde você vai construir o símbolo, né? Dando nome para aquelas coisas, né? E ele vai chamar essa parte objeto da realidade lá dentro. Ou seja, o que ele tá dizendo? Tudo que tem no universo tem duas unidades fundamentais. Tem neurônios que as nossas emoções, elas são processadas biologicamente, né? Ou seja, que um conjunto de sinapses e um conjunto de informações trocadas entre os neurônios são extremamente responsáveis por processar as nossas emoções. A gente está aqui usando a tecnologia e tem uma placa processando o que a gente está gravando, o que a gente está vendo. Agora, há no meio reformado também muito preconceito, porque você pega lá até autores muito consagrados, pega o Jay Adams. Boa parte do pessoal que faz teologia é muito focada no ensino do Jay Adams, e o Jay Adams tem uma postura muito reducionista nisso. Muito. A Ender aí pode falar, mas assim, não precisa nem discutir isso. Mas eu digo assim, há uma ideia de que uma doença psiquiátrica diretamente ela é relacionada ao pecado. Então a gente vê muito, eu tenho resistências aqui no consultório de ambos os espectros mais extremistas. Então não é uma equação
tão fácil. E aí a ideia de você segmentar o entendimento em corpo e emoções e espírito, às vezes ela é um pouco mais fácil da gente conseguir conversar de uma maneira mais crível, né? E aí quando a gente explica para as pessoas que as emoções são formadas, e não é quem está assistindo a gente pode achar que esse preconceito da psiquiatria seja só meio neopentecostal, mas eu não acho que seja só não sei se... Não é o nosso assunto aqui, mas o ponto que eu acho bacana, Ismael, você trazer, e eu acho que isso está no seu, você não deveria nem pagar aquilo para bater um papo com uma pessoa, né? Chega nesse nível, assim. Para ouvir isso, né? Sabe o que eu faço no consultório com esses pacientes que falam assim, psicoterapia é só um bate-papo? Bate-papo. Eu tenho 3 estudos salvos no meu computador que são sobre efeitos da psicoterapia no cérebro. Então, como que são esses estudos? Você consegue ver algumas estruturas cerebrais funcionando. Então, por exemplo, eu pego um paciente que ele tem um transtorno de pânico e ele tem uma ativação no centro do medo, por exemplo, das amígdalas cerebrais. E aí tem alguns estudos muito bonitos que eles pegam esses pacientes, colocam eles num programa de psicoterapia e depois repetem esses testes, esses estudos, após 8 e 12 semanas. E aí você começa a ver como que a psicoterapia muda a plasticidade neuronal, que é uma questão que as pessoas ignoram muito. Ou seja, quando eu faço uma psicoterapia bem feita, a atuação no software, ela vai modificar o hardware. Ou seja, uma psicoterapia bem feita, ela vai promover mudanças na psicologia e epigenética, que mostra o seguinte, que a psicoterapia faz com que o nosso material genético, o nosso DNA, o campo dos pensamentos, e o nosso material, o nosso DNA, ele tem uma resposta de produção de uma série de substâncias que são altamente positivas para a saúde mental e para a preservação da rede de neurônios. Então, assim, psicoterapia modifica o cérebro e modifica a expressão genética das pessoas. Então, assim, o poder da psicoterapia é muito grande, né? Que é também a questão da medicação, né? Então, é muito mais interessante do que a gente pensa, né? E aí envolve a fé, envolve renovação da mente, tudo que a gente aprende aí, que é muito fácil que você nasceu de novo, você tem um espírito novo, você é uma nova criatura, mas a sua mente tem que ser renovada, de que você... É muito fácil de ver na Bíblia, mas as pessoas são teimosas mesmo, de às vezes não reconhecer isso, né? Não sei o que você pensa sobre isso aí. Ô, mano, eu tive um prazer, assim, acho que foi um dos maiores da minha vida. Eu e o Igor Miguel, né? Em 2006, a gente conheceu o professor Hilven Forsten. Ele é um dos primeiros psicólogos cognitivos que trabalha essa noção de plasticidade cerebral. Cara, vou contar um exemplo só dos vários que eu vi lá. Tinha um cara que ele sofreu uma lesão de guerra. Ismael, ele não tinha 1/3 da cabeça, cara. Fisicamente. Caraca. Uma lesão gigantesca, assim. Você escreveu um usuário do Twitter agora, basicamente. Brincadeira, vai, continua. Ele tinha, cara, limitações, mas foi emocionante ver o trabalho e eles explicando e usando ele lá como... De repente está lá trabalhando, né? Está lá, né, sendo útil. O programa desta instituição leva as crianças, né? A maioria criança, para fazer serviços no exército israelense. Cara, é um negócio maravilhoso. E que sim, vai ficar assim. Mas não é. Sabe que no livro novo que escrevi, tentei ser o mais simples possível, porque isso às vezes é complexo para as pessoas leigas entenderem. Mas eu coloquei um título no capítulo assim: como hackear a sua mente com a palavra de Deus, né? Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. E ela vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntos, medula. Aí termina assim, olha, ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, né? E aí tem uma coisa interessante sobre isso, não reduzindo que a gente nasceu de novo no espírito, né? A gente tá lá nascido de novo. E que a gente tem que fazer no processo de transformação, de renovação da mente, ir numa mudança também estrutural no cérebro, né? Eu falo que a gente fica muito com essa coisa meio etérea, meio vaga de alma, mas as pessoas não entendem, e eu tenho certeza disso, porque a ciência mostra isso em estudos limitados. Mas tu imagina aí o Espírito Santo, o novo, né, vai fazer uma plasticidade, né? E é até uma promessa bíblica, né? A Bíblia é viva e eficaz para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro mudar, eu brinco muito com os pacientes, assim, que eles são cristãos. Eu falo, ó, Deus te deu duas coisas boas, porque você tem 2 formas de fazer neuroplasticidade. O cara que não tem o Espírito Santo, ele vai ler, ele vai fazer seminários, ele vai fazer terapia, isso tudo vai ajudar, ele vai usar medicamentos, e isso a gente sabe que até a meditação modifica os neurônios, a gente sabe tudo isso, exercício e tal. Mas olha, você tem uma outra coisa, você tem a ação do espírito
em você que também vai mudar a sua mente, né? Que também vai mudar as suas cognições. Então, você não precisa de brigar sozinho, você não precisa também você não vai negar a ciência, você não vai negar a psicoterapia, você vai incorporar a psicoterapia, você vai entender que ela tem um processo, ela tem um campo de atuação para a neuroplasticidade, para sua mudança de mente. Não chega onde o psiquiatra não chega, ela vai ser apta a discernir pensamentos e propósito do coração. Então, não precisamos Então, a neuroplasticidade, para mim, isso é uma coisa que para mim está muito clara, isso, que fé saudável modifica, né? Há uma ciência nisso, né? Muito maior do que a gente imagina, né? Se for pensar bem, por esse caminho que você está trazendo, Ismael, é muito... Os calvinistas também falam isso, Os calvinistas bons, eles também admitem esse sinergismo na santidade, né? Na santidade, sim. A gente pode receber isso, porque eu acho que você trata disso no seu livro, né, Ismael? Questão dos hábitos, né, cara? Radical, assim, né? É muito grande. E para isso a gente sabe que não pode ter uma determinação genética nesse sentido, né? Que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, né? De maldição hereditária, aquela coisa toda, como se genética fosse uma determinação, né? Vão trabalhando aqueles conceitos, trabalhando a consciência, cara, e muda o hábito. Com certeza. No livro que eu publiquei ano passado, eu falo um pouco mais dos hábitos, né? Mas assim, até nesse livro novo, eu fiz questão de começar ele falando sobre como a mente. Conheço. Mas o Soul tu assistiu também, né, o Ismael? Ou tu não viu o Soul? Entretenimento, ok? Tudo que você ouviu até agora, ciência e fé de maneira bem bacana. Agora entramos na área da especulação e do entretenimento. Mas, ô Ismael, eu sei que você é um cara muito ocupado aí, né? E enfim, faz coisas mais legais do que assistir Netflix. Eu e o Aender maratonando Netflix, você fazendo coisas mais legais. Mas olha só, Soul tu tinha que assistir, cara. Pelo menos acho que é primeiro 40 minutos, que mostra todo o conceito da escola da vida e tal. Ou seja, onde as nossas personalidades são formadas. É bem legal o conceito. Gente, não é bíblico, não é científico, é só um desenho da Pixar e eu tô dizendo que eu achei a ideia legal. É só isso, tá bom? Só. E fala mal da gente. Mas vamos lá, como é que forma a personalidade então, Ismael? Podcast, inclusive. Vai lá, Ismael. Bom, pois é. Primeiro, assim, pra gente entender o que é uma personalidade. Personalidade, basicamente, lógico que é um conceito complexo, é a soma do temperamento mais o caráter. Então, personalidade, P é igual a T mais C. Personalidade é temperamento mais caráter. Então, o temperamento, ele é muito herdado. Assim, isso é uma questão extremamente biológica. Por isso que o melhor título não seria temperamentos transformados para nada. A melhor definição seria personalidade. Mas tem várias teorias de temperamento, mas só pra gente ter uma ideia. 12 temperamentos: obsessivo, eutímico, hipertímico, ciclotímico, disfórico, volátil, depressivo, ansioso, apático, irritável, desinibido, eufórico. Eu postei isso outro dia, alguém falou assim, eu posso ter mais de... que ele tem quantas personalidades? 24, agora não lembro, né? É uma pancada lá de personagem, de personalidade. Assim, temperamento, isso até é um problema da igreja. A gente quer que as pessoas mudem o temperamento dela com a conversão, ou a gente aceita mais certos temperamentos depressivos. Então, esse aspecto do temperamento, ele é muito biologicamente determinado e isso sim vai te acompanhar ampliados e aspectos negativos sejam inibidos. Segunda coisa, muito das nossas respostas de comportamento, elas são já pré-determinadas. Então, assim, isso é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas nós herdamos pelos nossos genes 70% a 80% da nossa capacidade de ter resiliência, mais ou menos 1/3 da capacidade de ter bem-estar e felicidade já é determinado geneticamente, ou seja, o DNA, e aí é um campo com genética. Como a Ander disse aqui, isso muitas vezes é confundido com maldição hereditária, as pessoas levam isso para o âmbito da psique, mas não, a genética nesse ponto, a genética explica boa parte do coeficiente de inteligência, a genética ela explica muito da predisposição de algumas pessoas serem mais ansiosas ou menos ansiosas. Então as doenças psiquiátricas, por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe com depressão, mesmo se você foi criado longe deles, ou seja, tem estudos sobre isso para tentar tirar o peso da criação, né? Porque a gente pode argumentar assim, não, se você nasceu numa mãe ansiosa, você puxou o comportamento dela, mas há pesquisas que pegam meninos que saíram da família, que foram adotados, etc e tal, que tiveram algum tipo de criação por freiras, tem vários estudos sobre isso na ciência, e você tenta tirar esse peso, e você vê o seguinte, que a genética, ela é até muito mais determinante sobre resposta que nós pensamos. Então, a nossa personalidade, ela também vem de pensamentos, de processos genéticos, isso é uma coisa muito importante. Óbvio que a genética, é o que a Ander disse antes, ela não é uma sentença de morte. Nós sabemos que você
pode modificar os genes, você pode mudar a expressão gênica, você pode fazer essas modificações no material genético, que elas trazem algum tipo de ganho ou perda, mas algum tipo de modificação do DNA, nós chamamos de epigenética, que são modificações no material genético que vão fazer a gente sintetizar proteínas boas, positivas e etc e tal. E aí, as outras coisas da personalidade. Aí, voltando aqui à analogia que eu disse em fato, mas nós começamos uma instalação desde a vida intrauterina. Então, desde a vida, os filhos têm mais dificuldade de amamentar, têm mais transtornos de humor, isso é uma conversa longa. E, principalmente, experiências na primeira e na segunda infância, até 6, 7 anos de idade, tem blocos de formação da personalidade, que são arquivos, que eles são instalados ali no nosso cérebro. E esses arquivos de primeira e segunda infância, eles são muito importantes para determinar quem nós vamos ser no futuro. Então, a personalidade, ela também tem uma relação muito grande com a primeira e segunda infância e com os fazer, nem sempre a gente faz. Quando a gente entende isso, a gente tem um evangelho de mais misericórdia, de mais graça, porque a gente entende que as pessoas, no âmbito da santificação, elas têm aventuras, digamos assim, elas têm processos que são muito diferentes, dependendo uma das outras, e que o rótulo, a receita de bolo que serve para mim, ou que funcionou para tu, feito assim, testes, né? A psiquiatria está muito ruim nesse sentido, muito focada em escalas e tudo. Aí entra muito a questão da psicoterapia de individualizar as pessoas, coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer bem feito, né? Ou seja, você escutar e você realmente trazer para esse âmbito. Então, a santificação minha é diferente da sua, que é diferente da terapia, dos hábitos que vão mudando a mente da gente. Mais ou menos isso, né, André? Como é que vocês aí vê a personalidade? Cara, esse visão de personalidade. Hoje em dia, a gente tem visto, assim, um movimento, até naquelas terapias essa herança, né? O problema é que as pessoas acham que essa herança genética, ela é só de cunho moral, né? Para fazer uma diferenciaçãozinha aí no que você trouxe, eu tive um professor que dizia isso, né? O cara seria o acúmulo disso tudo, né? Se você vai construindo a sua personalidade, vai moldando, né? A partir daqueles temperamentos, eu concordo. Você veja, né? Como lá o Hipócrates, quando ele faz a sua... Eu também não sou contra, não. Eu acho que as pessoas, assim... Porque há uma confusão, e eu acho que é isso que você... Isso é muito legal. Descobriu a pólvora, né, cara? Nossa, exatamente. Agora eu sou um sanguíneo e o sanguíneo faz isso. Isso é que eu acho estranho, né? Por quê? Porque essa adaptabilidade que você tá trazendo aí, né? Da personalidade com o caráter, né? Pra gente que é cristão, mano, é muito importante ver uma evolução em termos dela. Tá, peraí. Se eu tô entendendo vocês, desculpa te cortar, Ender, mas vamos lá. Então, na fala de vocês, personalidade não é destino? Não. Não, de jeito nenhum. Não, porque muita gente se ampara nisso. Cara, eu já tentei, mas é a minha personalidade. Não, porque hoje um dos campos... Hoje, independente da linha de psicoterapia, você trabalha com essa perspectiva em voga, né, que foi muito, muito criticada, mas eu acho que tem muitas coisas legais na psicologia positiva, né, de questões de evidências mesmo que a gente tem. Isso promove realmente bem-estar, isso modifica a arquitetura, ou seja, a sua pergunta modificava, a gente sabia que esse processo ocorre, a gente sabia que técnicas funcionam, mas a gente não tinha digamos assim, a neurociência é tudo e tal, mas elas mostram pra gente como que os neurônios respondem, aí você usa esses exames de imagem funcional, ela pode ser transformada. É óbvio que há processos mais complexos, há processos mais difíceis, é o que a gente vai ficar ali um pedacinho que deveria ter sido formado e não formou. E a estrutura do ser humano é isso, né? Os traumas, os abusos, as negligências e tudo que a gente tem. Hoje a gente tem provas de que isso gera cicatrizes neurais, de que isso realmente gera marcas neurobiológicas e que isso pode ser, como você disse aí no caso extremo aí e a estrutura. Agora, em caso assim, vamos pegar o paciente comum do dia a dia, a gente que está na clínica atendendo todo dia, a gente vê isso numa intensidade sobre essa questão de avançar na mente, né, da mudança de mente. Então, eu acho que é bem prático isso de entender, né? Não sei se você concorda, né, mas eu penso também que o lance da gente saber, né, que o cérebro está agindo, né, está trabalhando ali para quando tem lá, por exemplo, um transtorno de personalidade, ele quer trazer essa pessoa para um estado que ela... psiquiatria e psicologia nesse sentido trabalham
para mudança mesmo, né? Se a gente pensar num quadro psicopatológico, né? De um transtorno borderline, de personalidade borderline, por exemplo, a gente quer trazer essa pessoa para um nível em que ela dê conta da própria... E aí, Jesus, porque eu acho que Jesus, ele é uma resposta muito bacana sobre isso, né? Sobre a quebra de paradigma do destino, né? Essa questão meio fatalista do nosso tempo, essa questão de que não há conserto para genética, de que não há conserto para o transtorno de personalidade, de que se eu tenho um diagnóstico, eu recebo lá no meu Instagram assim, nossa, eu tive um diagnóstico de TDAH, a minha fé acabou, né? A minha vida cristã. Eu falo, pô, velho, mas as pessoas tiveram fé 18 séculos, dizendo, quase 20 séculos, sem nem saber o que era TDAH, elas frutificavam, escreveram o livro, oraram. Então, assim, a gente também não pode achar que as neurociências ou o campo da terapia vai explicar tudo, porque, como diz João 12, aos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Ou seja, a gente tem, vamos brincar assim, da psicanálise, a gente tem uma pulsão espiritual muito forte, né? E Deus, ele vai transformando a gente, né? Vai modificando. Outro dia alguém perguntou assim, pô, mas como que um psicopata vai ser salvo, né? Eu falei, cara, como que você vai ser salvo? Você acha que você acha, né, cara? Então, assim... Não, peraí. Ô, Ismael, peraí, né? É que agora tocou no... Ô, Bibo, Ismael é calvinista também, hein? Ismael é. Mas, não, é que assim, eu já recebi várias perguntas e, obviamente, eu não respondi elas porque não é a minha área. Mas esse lance da psicopatia, vamos preparar um programa à parte. Porque, né, definir o que é psicopatia e tal, porque às vezes, cara, é um assunto... Claro que Deus pode salvar o psicopata, não tô condenando quem é psicopata. Mas, mano, dá um caldo aí, né? Dá um caldo aí, porque... Dá né? um caldo, mas a pessoa não vai chorar na hora do louvor, aí tem um problema, brincadeira. Dá um caldo, mas quando você entende o que é a formação da personalidade, nós entendemos que num espectro de transformação, todos nós precisamos de transformação. É óbvio que eu não estou comparando aqui uma psicopatia com uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade grave, mas a gente às vezes faz uma hierarquia de necessidades, mas como que Deus vê isso, né? Ou seja, a mesma graça que opera em mim para a salvação, ela opera num psicopata para a salvação. Isso não quer dizer que ele sendo salvo, ele não vai continuar atuando. É possível, né? Então, já entrando no próximo podcast, é possível o psicopata ser salvo. Nós vamos falar aqui do que... Pronto. Ô, gente, o papo com vocês é conversa fácil, tá? O papo de vocês é conversa fácil. Só esse livro aí, você tá falando de psiquiatria e Jesus. Eu queria entender um pouquinho mais, né? Eu sei que você já começou a responder isso e tal, mas eu queria entender um pouquinho mais essa ligação de psiquiatria e Jesus, porque psiquiatria é uma ciência moderna, nova, e Jesus, pela Thomas Nelson. Pois é, primeiro, o livro não é psiquiatria de Jesus, porque senão entra o que o Ender falou. Jesus, se você coloca a psiquiatria de Jesus... Já era. A casa cai, né? Assim, acabou a minha vida, né? Não prego mais em lugar nenhum. Entendeu? Não, é complicado. Entendeu? Não ia ter esse podcast, na verdade. Não ia ter esse podcast, exato. Mas a questão terapêutica. Então, o que é a escrita terapêutica? A escrita terapêutica é você dar insights, dar informações e você coloca as pessoas para escreverem sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e coloca elas para contar as suas histórias de vida. Então, esses são exercícios que eu proponho para as pessoas poderem pensar as emoções. Então, eu fiz alguns testes, né, aqui com pessoas próximas e vi qual que seria a reação delas ao escrever sobre as emoções. Comecei a fazer essas pesquisas e a gente descobre uma coisa muito bacana, que são questões simples, que nós não precisamos de complicar isso. A escrita terapêutica, ela funciona quando você deixa aquele que está construindo o livro e o livro junto comigo. E por que Jesus e a psiquiatria? Porque os exemplos que eu uso no livro são várias passagens onde terapêutico, o perdão de Pedro, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, que é a cura do cego em 2 etapas, né? Que pego textos dos evangelhos e aí eu vou quebrando um pouco esses preconceitos sobre crente não tem depressão, crente não tem ansiedade. E mais ainda, que eu acho que é o centro do livro, é mostrar que Jesus tinha emoções também. Que Jesus, ele sofreu, por exemplo, no Getsemane ele fala, a minha alma está abatida, né? Está numa tristeza mortal, né? Então, assim, não era uma tristeza simples, uma tristeza mortal. Que Jesus era humano. Então, Hebreus diz que nós não temos um sacerdote, que ele é incapaz de compadecer, porque ele, naquilo que nele aprendeu, Jesus, o aprendizado emocional, comportamental que ele teve aqui na Terra,
Terra, ele não esqueceu disso. Então, há alguns exercícios que eu coloco para as pessoas realmente terem esse entendimento de que quando elas estão orando, elas estão diante de um Deus que compreende as emoções, que sabe o que é sentir dor, fome, cansaço, tristeza, ansiedade. E acho que quando nós entendemos essa humanidade de Jesus quanto aos sentimentos e quais foram as respostas, Neurociência e Fé é um livro para as pessoas leigas, para quem quer conhecer mais das emoções, quer aprender sobre as emoções no âmbito da fé, quem quer vencer preconceitos. Então, é um livro para você ler e aprender sobre as suas emoções, mas para você também ajudar alguém que você vê que precisa de quebrar esses paradigmas que a gente conversou aqui. Então, esse eu fiz uma proposta, não subestimando o leitor, não é isso, mas os estudos vêm mostrando que quanto mais você simplifica os conhecimentos relacionados à saúde mental, mais resultados você tem. Então, vai ser um livro bem prático para as pessoas poderem fazer exercícios e escrever bastante. Muito bom, muito bom. Gente, ó, tá aí, Psiquiatria e Jesus, Ismael Sobrinho, lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir está aqui na descrição deste BTcast. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal. Já conversamos sobre isso, né? Portas abertas aqui, sabe que estamos aqui, né? A gente abre portas aqui pros amigos lançar livro aí nas editoras parceiras, beleza? E obrigado, Ender, pela tua presença aqui nesse podcast, cara. Ó, foi que papo gostoso. Se nós estivéssemos num podcast de mesa, sem sombra de dúvida, podcast de 5 horas aí, porque vocês são fera e tem muito conteúdo. Obrigado, Ender. Mano, eu que agradeço. Alegria imensa estar reencontrando o Ismael. O Ismael nem sabia que eu tinha voltado pra terrinha, né? Olha aí, ó, então, pronto, a gente fazendo conexões. Marcar um café, né? A gente precisa marcar um café com pão de queijo urgente, mano. Alegria. Parabéns pelo livro, mano. Eu que agradeço. Agradecer também, Biba, Ender, pela oportunidade de estar com vocês, né? E que Deus abençoe o trabalho, o ministério, a jornada de vocês em tudo. Valeu demais a prosa e a gente conversa outros dias. Eu e a Ender, a gente conversa mais fácil. Mas quando você vier em Belo Horizonte, Biba, você pode nos procurar. Eu vou. Nós vamos te levar para comer um tropeiro. Um pão de queijo recheado, cara. Aí sim. Aí não, aí tô dentro. Aí pão de queijo é mais a minha área. Aí eu curto. É isso, ó. Então, é que as igrejas de BH não me convidam, mano. Tem uma barreira aí. Tem um espírito territorial que não me deixa chegar em BH aí. Mas amo o pessoal de BH, tenho amigos queridíssimos. Vou fazer Faz um lobby aí. Vou fazer um lobby. E se você assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e terapia aí que ajuda, vai. E se precisar, psiquiatria também. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.